meu nome é Jonatas e sim, nós ainda estamos no capítulo 10 e o próximo vídeo também vai ser sobre o capítulo 10, mas o próximo vai ser o último vídeo, graças a Deus. Ainda precisamos compreender mais sobre a filosofia moderna. Neste momento, nós estamos adentrando ao século XIX. Pense comigo, o que aconteceu no início do século XIX e final do século XVIII? O movimento romântico. E foi uma grande oposição ao movimento iluminista. O iluminismo ele tinha uma esperança muito grande na ciência. A ciência é que nos guiaria e a ciência desvendaria todos os mistérios da humanidade. O romantismo ele basicamente fala que os mistérios são mistérios e eles precisam ser assim. A ideia dele exaltar o nacionalismo, exaltar a beleza feminina, ter uma questão muito grande com o subjetivismo é uma demonstração de como eles interpretam a filosofia de Kant e como eles percebem que se existem esses mistérios e se esses mistérios são possíveis de serem pensados, assim como Kant diz sobre a coisa em si, então sim, esse possível pode fazer com que a nossa vida seja totalmente diferente do que os racionais querem dizer, do que os racionalistas querem nos dizer como deve ser a vida. Ainda assim, mesmo com esse movimento de mistérios e de questões extra-racionais, extra-lógicas, temos sim movimentos filosóficos ali dentro. Vou explicar aqui justamente a filosofia de Hegel. Ele foi um grande crítico de Kant. Kant, apesar de ter a sua separação entre fenômeno e númeno, ele ter aberto o precedente para o movimento romantista se desenvolver, ainda assim ele é uma grande cabeça, uma grande mente do movimento iluminista. O que faz com que Hegel olhe para a filosofia kantiana, a filosofia transcendental de Kant, e pense que ele está errado porque ele não pensa sobre autoconhecimento e ele não pensa também sobre o movimento cultural de progresso das ideias. A coisa vai ficar meio louca, mas segura na minha mão, a gente vai conseguir. Minha mão estendida para você. Segurei. Segura. Você é louco, você está estendendo a mão para o computador, cara. O que tem de especial na filosofia dele? Primeiro, a gente precisa compreender que a filosofia transcendental kantiana, e um adendo, não confunda transcendente com transcendental, porque transcendental é um conceito de Kant. Para você traduzir isso de uma certa forma, transcendental sempre significa condições de possibilidade para. Se uma prova pedir alguma coisa sobre Kant, nunca escreva a palavra transcendente, beleza? Kant divide o mundo em dois polos, suas características entre os fenômenos, as coisas que aparecem para nós, e as coisas em si, os números, né? As coisas em si não são acessíveis, mas você pode pensar sobre elas. Os fenômenos são aquilo que nós podemos conhecer. O problema de Hegel você está me falando, digamos assim, Kant ele está me dando as condições de possibilidade para conhecer. É transcendental o conhecimento. Ok, existem condições de possibilidade para conhecer, mas talvez a maior de todas as condições seja aquela que Kant não se debruçou, que é o conhecimento de si mesmo. Porque eu só começo a conhecer a partir do momento que eu me conheço, a partir do momento que eu consigo compreender os dados que estão à minha disposição. Bem, eu posso conhecer experimentando, eu posso conhecer lendo, eu posso conhecer observando, eu posso conhecer de inúmeras formas. Mas como é que esse conhecimento está em mim? Como é que eu conheço o conhecimento? Como é que eu reconheço aquilo que eu conheço? Isso é um problema para Hegel. E ele pensa assim, Kant ele errou, porque ele partiu de um pressuposto, ele partiu quase de um pós-suposto. Ele esqueceu de pensar sobre como nós ganhamos a nossa consciência e passou a pensar somente a partir do momento que nós somos conscientes. E isso está errado. Para quê? Existe um progresso cultural para que a gente ganhe esse conhecimento, essa consciência. A cultura a qual participo me dá ferramentas para que eu conheça. Antes de eu nascer, a cultura já existia. Antes de eu nascer, a sociedade já estava aqui. A partir do momento que eu nasci, eu aprendi a conhecer, eu aprendi a ter consciência de quem eu sou, de quem as pessoas são, através dos instrumentos que essa cultura me deu. Hegel tem uma filosofia que é conhecida como dialética idealista, ou idealismo dialético. Vamos primeiro pensar o que é dialética. Aqui, Hegel ele transforma a palavra dialética para sempre. Todas as vezes que você vê dialética, quase nunca você está vendo o conceito grego antigo de debate, de contraposição de ideias em uma praça pública, ou de diálogo, como em Platão, por exemplo. Mas agora você vai ver a dialética como uma filosofia específica, que é a filosofia de Hegel. A filosofia de Hegel é uma filosofia do fluxo, uma filosofia do devir, uma filosofia das transformações. E isso faz com que ele admita coisas como a verdade é um movimento, a verdade é uma construção histórica, não é construção social, não entenda mal. Hegel está falando sobre movimento histórico, ou seja, ele está falando de um movimento que é maior do que a sociedade, um movimento que guia a sociedade.
Esse movimento histórico constrói as verdades. Pense comigo. Todo movimento dialético quase sempre é explicado com tese, antítese e síntese. Tese é uma afirmação, antítese é a negação dessa afirmação e síntese é a superação da afirmação e da negação. Esse é um movimento de Hegel. Ele percebe isso em todos os pormenores, digamos assim, daquilo que ele se propôs a pensar, ele utilizou-se dessa maneira de pensar. O que é esse fluxo? Esse fluxo, ele é um movimento que é impulsionado pelas contradições. Essa contradição, ela guia as pessoas, ela guia o tempo, ela guia os espíritos a conhecerem o espírito do tempo. Ok, está começando a ficar complicado. Há um tempo atrás, eu diria que 40 anos atrás, eu posso dizer até 30, e se eu quiser ser mais sádico, digamos assim, e apertar um pouco mais no sentido de que a sociedade brasileira ela tem alguns problemas ainda históricos, eu posso dizer que há 20 anos atrás era muito comum que você visse pessoas brincando com questões de agressão à mulher. Essa brincadeira, inclusive, era aceitável entre mulheres. Ou seja, existia, sim, uma forma de você fazer uma, digamos assim, uma piada falando sobre algo muito sério, que para nós hoje é sério. Essa era a tese, essa era a afirmação de tempos atrás. A partir de, sei lá, há 15 a 10 anos atrás, as pessoas começaram a contrapor a isso. E falar que não é uma piada falar sobre agressão à mulher. Se uma mulher foi agredida, então isso não pode ser engraçado. Ah, mas é só uma piada. Sim, mas a sua piada revela uma realidade, que é aceitável brincar com coisa séria. Há 10 anos atrás isso era discutível. Ou seja, você tinha a tese e a afirmação, e depois de um tempo você começou a negar essa afirmação, gerando uma contradição, gerando um ambiente de disputa, um ambiente de debate, um ambiente de discussões. Atualmente, vou dizer assim, fazer esse tipo de brincadeira pode ser configurado crime, que é a síntese. Houve uma superação da contradição. Se antes você tinha uma discussão, hoje em dia você tem uma ilegalidade. Hegel, ele olharia para isso e pensaria: o que é que movimenta isso? Construiu-se uma verdade aqui. Essa verdade foi construída. Não é que ela não existia antes e que ela passou a existir. Não, ela foi construída. A agressão sempre foi algo errado. No entanto, em algum momento era aceitável falar sobre isso. Depois se tornou inaceitável até o momento que se tornou ilegal. Faz com que o movimento histórico construa uma verdade a partir desse fluxo de tese, antítese e síntese. Ele utiliza esse tipo de ilustração em sua obra Fenomenologia do Espírito, a ilustração do desenvolvimento do fruto, para falar sobre isso, de que não é só uma contradição, é também uma preservação do anterior. Ou seja, o que é isso? Para existir um fruto, primeiro você tem que ter algumas etapas, mas ele não começa da semente, ele começa do botão da flor. Esse botão, ele é uma afirmação. Então, ele se desenvolve para uma flor. A flor, a partir do momento que existe, ela desmancha o botão. Ela nega o botão. Ao mesmo tempo que ela preserva o botão também. Porque ela só existe porque existiu a etapa anterior. Então, você tem tanto a negação da etapa anterior como a afirmação da etapa anterior. Por isso que é uma etapa contraditória. Apesar de ser uma negação, é uma contradição. A partir da flor, você tem o fruto, que seria a superação dessa contradição. Você tem agora uma nova forma de olhar para isso. Você tem uma nova estrutura de compreensão. Hegel, ele utiliza essa estrutura de 3 pontos em todo o resto de sua filosofia. Quando ele vai falar, por exemplo, de como é que a razão se constitui, ela não se constitui a partir da matéria, ela não se constitui a partir da natureza, e por isso que é um idealismo, ela se constitui a partir da ideia pura. Você tem a ideia. A ideia, ela é, digamos assim, o pensamento. O pensamento, para tomar consciência de si, ele precisa criar uma outra coisa. Ele precisa conceber uma outra coisa, que é a natureza. O que é a natureza? É uma ideia que não se vê como ideia. A gente acha que a natureza é uma coisa que a gente vê, que a gente toca, que a gente experimenta, porque não é uma ideia, é uma coisa. Só que Hegel vai dizer, não, a natureza é uma ideia também, mas é uma ideia que não se concebe enquanto ideia. É uma ideia que as pessoas acham que é coisa. A partir dessa síntese, você cria o espírito. O que é o espírito? É a ideia que se reconhece a partir da natureza.
A natureza foi criada pela ideia, mas ainda assim a natureza é uma ideia diferente da ideia pura. E isso cria o espírito, que é uma ideia que compreende a si mesma, que tem autoconsciência. A gente só se conhece em contraponto a outra coisa. Nesse sentido, nós temos a filosofia dialética idealista de Hegel. E é idealista porque ele compreende que tudo que é racional é real e tudo que é real é racional. Ou seja, não existe nada que escape, digamos assim, às nossas concepções. Se aquilo que eu concebo, se aquilo que eu penso me afeta de alguma forma, isso é real. Isso é real de alguma forma. E isso ele explica, inclusive, a partir dessa ideia de espírito, desse ser, dessa coisa que tem consciência de si mesma a partir da natureza. O espírito, ele pode passar por 3 etapas. O espírito subjetivo, que ele está lidando somente com suas emoções, com seus sentimentos, com seu psicológico. O espírito objetivo, que é uma negação da subjetividade, agora criando a cultura, digamos assim. E o espírito absoluto, que é aquele espírito que tem consciência de todo este movimento, da subjetividade e objetividade, superando isso. Isso é difícil pra caramba de entender? Eu sei que é difícil, mas sim, chegamos ao fim de Hegel. Muito obrigado.